2026 já está chegando e as energias já estão se organizando, as tendências se desenhando e eu quero saber se você vai entrar nesse ano completamente levada pela correnteza da vida ou se você vai entrar sabendo exatamente o que vem e se preparando para isso. Eu vou te mostrar hoje as energias coletivas de 2026 e o que o mundo vai sentir quando esse ano novo chegar. O que vai impactar todas as mulheres? Quais os temas que vão dominar o ano? Que tipos de desafios vão aparecer e que oportunidades vão surgir. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer desde já. Essas energias coletivas, elas são coletivas, como o próprio nome diz. Mas você não é todo mundo. Você será afetada por elas. Mas os seus ciclos pessoais, seus ciclos são exclusivos, personalizados, são particulares. Eu quero que você seja muito bem-vinda à última live de esquenta da Black Holística 2026. Que acontecerá amanhã exclusivamente dentro do grupo secreto. A Black Holística Tendências 2026 é para aquela mulher que quer transformar incerteza e clareza, para aquela que prefere antecipar os rumos do ano novo ao invés de ser pega de surpresa pelos acontecimentos da vida. O Tendências 2026 é um atendimento terapêutico completamente personalizado que mapeia exatamente as tendências da sua vida para o próximo ano, oferecendo um direcionamento nítido para você identificar as oportunidades, os desafios e entender o que vem especificamente para você. E hoje eu vou dar um panorama geral das energias que nós vamos sentir em 2026. Mas lembra, panorama geral, ele te dá um contexto. O atendimento personalizado vai te dar uma direção. E eu vou contar nos mínimos detalhes como será na realidade o atendimento das tendências 2026. Eu vou falar isso mais para o final da live. Agora eu quero receber as mulheres que estão comigo ao vivo aqui agora. Já quero dizer para vocês que estão aqui pelo YouTube, eu tive um problema no meu canal de transmissão, eu estou fazendo a transmissão pelo Google Meet, não pelo StreamYard que eu estava fazendo nos últimos dias. Neste momento, infelizmente, eu não vou conseguir interagir com vocês através do YouTube, porque pelo Google Meet isso não é possível, tá? E para vocês que estão aqui no Instagram, todas vocês, na realidade, sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme ter vocês aqui. Se você está assistindo a live no replay, dá uma adiantadinha enquanto eu falo um oi para essa mulherada. Vou ver quem está comigo aqui ao vivo. Então, Joana, Maria, a Lúcia. Sejam bem-vindas, minhas queridas, e vocês que estão aí no YouTube, sejam bem-vindas também. E para começar essa live, eu quero fazer algumas perguntas, começando por quantas vezes em 2025 você foi pega de surpresa por algo que te derrubou, que te colocou no chão, por algo que você não esperava, mas aconteceu? Quantas vezes em 2025 você pensou assim, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria me preparado? Quantas vezes você tomou uma decisão que achou que foi errada, porque você não tinha uma visão daquilo que estava por acontecer? E quantas vezes você desperdiçou a energia lutando contra a maré, ao invés de surfar a onda? Eu tenho certeza que a maioria das mulheres, elas vivem reagindo àquilo que acontece. Daí elas se desesperam, elas tentam consertar. Às vezes conseguem, às vezes não. Mas daí tudo passa e elas vão para a próxima crise. Porém, existe uma forma de viver que é mais tranquila, que é você antecipando aquilo que está por vir. É quando você compreende quais são as tendências, quais são os movimentos. E é claro que quando eu falo aqui de tendências, eu estou falando de propensão, disposição natural para que algo aconteça. Diferente de previsão, tá? Eu não estou fazendo previsão alguma, estou falando de tendências. Mas é claro que, quando a gente fala de tendências, a sua atitude, o seu comportamento e tudo na vida, porque a gente está falando de energias, pode mudar. Por isso que quando você tem um direcionamento sobre o que vai acontecer, você fica mais preparado internamente. Você se posiciona na vida de acordo com aquele acontecimento que está previsto. Quer um exemplo disso? Você foi informada pelo telejornal que vem chuva forte por aí e ventos muito fortes, talvez até um ciclone. Você se prepara, você se previne, porque se isso acontecer de verdade, você não será pega de surpresa. Então, essa é a diferença de quem conhece as tendências do próximo ano e de quem não conhece, de quem saiu para a rua e foi pega pelo vendaval, pelo temporal. Então, quem entra em 2026 sabendo que vem, vai entrar
completamente preparada. E hoje eu vou te mostrar algumas coisas que vão mudar completamente a forma como você vai enxergar 2026. Porque as informações que eu vou trazer aqui são baseadas em sabedorias ancestrais, conhecimentos milenares e são verdadeiras ferramentas de autoconhecimento. Então eu vou te explicar como é que vai funcionar essa live de hoje. Em primeiro lugar, eu vou te explicar sobre a numerologia de 2026. Qual é o número do ano? E o que esse número significa? Que tipo de energia que ele traz? E como é que isso vai impactar todas as áreas da vida dos seres humanos encarnados neste planeta? Segundo, eu vou te mostrar como o movimento dos planetas vai nos impactar de forma geral. Terceiro, eu vou falar como os eclipses que acontecerão vão impactar o mundo. Quarto, eu vou falar a respeito dos arcanos de tarô e como eles vão influenciar a humanidade. E quinto, eu vou trazer informações importantes a respeito da árvore da vida, da Cabala, para 2026. E sexto, eu vou mostrar por que você saber disso com antecedência não é o suficiente. Por que você vai precisar da leitura personalizada de como essas energias vão afetar especificamente você. E eu quero começar falando a respeito da numerologia. O que é a numerologia? Numerologia é uma pseudociência que estuda a vibração dos números. Ou seja, cada número ele tem uma característica, uma personalidade, uma vibração, uma frequência. E quando nós falamos de numerologia, é preciso lembrar que nós temos dois tipos de numerologia que são mais conhecidas, a pitagórica e a cabalística. A pitagórica ela é mais conhecida aqui no Ocidente e ela trabalha com os números de 1 a 9 e ela utiliza o alfabeto romano, aquele que nós utilizamos, que nós usamos no dia a dia para transformar letras em números. Já a numerologia cabalística, ela trabalha com os números de 1 a 22, pois ela faz uma associação com os arcanos do tarô. E ela utiliza o alfabeto hebraico para transformar letras em números. E para nós descobrirmos o número do ano de 2026, nós precisamos fazer uma continha básica, que se chama redução teosófica. E o que é a redução teosófica? É quando você soma todos os algarismos até chegar num único dígito, de 1 a 9. Portanto, 2026, até trouxe aqui para mostrar para vocês, talvez no Instagram saia ao contrário, 2026, você vai somar 2 mais 0 mais 2 mais 6, que vai totalizar um número 10. E se você somar o 1 mais o 0, você tem o 1. Portanto, a numerologia do ano de 2026, ela é dupla. Ela vai trabalhar duas frequências diferentes. Ela vai trabalhar a energia do 10 e vai trabalhar a energia do 1. É importante lembrar que o 0 dentro da numerologia, ele representa o infinito, o potencial, o criativo, todas as possibilidades. Então, quando nós fazemos esse movimento de pensar no 10, nós vamos pensar que o 10 ele é um número que junta o 1, que é o início, mais o 0 potencializado, que é como se nós estivéssemos num movimento de elevação. Por quê? Vamos pensar numa escada em espiral. A humanidade, lembra que eu disse que os números vão de 1 a 9? Então, a humanidade, ela vai fazendo esse movimento. Nós estamos em 2025 num ano que sobe o 9, que soma um 9. E daí para 2026 nós vamos subir um outro patamar. Por quê? Porque você já andou os 9 lances aqui. Agora você vai para um outro lance de escadas. Então, a energia do 1, desse começo de 1 aqui do ano 2026, ele não é um 1 que começa do 0. Ele é um 1... Espera só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. É que deu uma falha, me parece que estava transmitindo sem ninguém ali. Então, vamos lá. A energia do 1... ela vai recomeçar no nível superior, não é o 1 do início, ele é o 1 que soma esse 0, então é um recomeço consciente, com bagagem acumulada, com acesso a infinitas possibilidades, porque o 0 ele traz essa questão da criatividade. Vamos falar aqui, vou explicar melhor como é que vai funcionar essa energia do número 10, O número 10, que é o 1 mais o 0 potencializado, no lado sombra, ele traz resistência ao recomeçar. Por quê? Porque tem medo de perder aquilo que foi conquistado. Tem uma paralisia diante das infinitas possibilidades. Tem às vezes uma incapacidade de escolher uma direção específica. Ele quer manter o velho, ele quer deixar a mesma coisa que estava no ciclo 9. Só que ele precisa usar essa experiência que foi acumulada para seguir adiante.
Já o lado sombra do número 10, porque todos os números vão ter, tá, gente? Lado luz e lado sombra, não existe só uma coisa, tá? É sempre importante olhar para os dois lados. Já o lado luz do número 10 vai trazer o quê? Um recomeço consciente. Você vai olhar para a bagagem que você acumulou ao longo desses 9 últimos anos e você vai acessar as infinitas possibilidades para escolher que direção você quer, para você agir com sabedoria, porque você tem a capacidade de criar algo novo, de fechar esse ciclo que se encerra e iniciar outros muito mais potentes. Então, essa é a capacidade do número 10. Mas vamos falar do número 1, né? Porque o número 1 é o número do início, é o número do pioneirismo. Mas lembra que eu disse, é um número 1 que inicia num degrau acima, não é do zero. E daí qual é a energia para esse ano? Coletivamente, tá? Ele representa algo novo, é a energia da independência, da liderança, da coragem, de tomar a iniciativa. É a energia do começo absoluto. Ou seja, 2026 significa que é um ano de você começar. Não adianta você esperar pelas pessoas, não adianta você esperar por momentos perfeitos, pela aprovação dos outros, pelas condições ideais. É momento de você tomar a decisão e ir lá e fazer. O número 1, ele vai te empurrar para essa ação imediata. O lado luz do número 1, qual é? É a coragem para iniciar o novo, é a independência para seguir sem a aprovação externa, é a liderança consciente, é a iniciativa, é a capacidade de começar, mesmo quando as coisas não estão totalmente prontas. Ou seja, você vai ser pioneiro, é a confiança para descobrir como as coisas vão se dar, você fazendo o caminho. Já o número 1 no lado sombra, ele traz uma impulsividade destrutiva, ou seja, começa a pensar demais, fica muito individualista, ignora o coletivo, vai vir um egoísmo disfarçado de independência, pode vir uma liderança mais autoritária, uma incapacidade de se trabalhar em equipe, uma dificuldade para agir sem considerar a opinião dos outros, uma tendência a atropelar as informações. Então, vamos pensar nisso numa questão de coletividade. Por quê? Porque 2026 é um recomeço coletivo. Lembra? Eu estou falando aqui de energias coletivas. Então, de novo, não é para começar do zero, é para começar com tudo que a humanidade aprendeu até aqui. É a experiência desses ciclos anteriores. É você olhar para tudo que nós vivemos nesses últimos anos e entender de que maneira nós precisamos compreender os movimentos, principalmente os movimentos sociais, porque eles vão se expandir profundamente, e como é que a gente pode liderar de forma construtiva. Tudo aquilo que nascer em 2026 tende a se perpetuar para um futuro próximo. Então, essas decisões coletivas tomadas em 2026, elas tendem a se estender por um longo prazo. Porque a mensagem do ano, em termos de numerologia, é clara. Não esperem condições perfeitas, não esperem permissões, mas aqui vocês têm que trabalhar de forma coletiva. E por que é importante isso? Gente, nós estamos na era de Aquário. Aquário fala de coletividade. E quando a gente tenta ficar muito no eu, no meu, isso é egocentrismo, vai exatamente contra aquilo que a era de Aquário prega. Então, eu entendo que nós precisamos olhar para a humanidade com esse foco. O que eu posso fazer em prol da humanidade, em prol do coletivo? Como eu ajudo a humanidade e não o contrário, não é o benefício próprio. E, infelizmente, o que a gente vê, né, principalmente dentro da política, é muito essa questão. Não só da política, das religiões, né, tudo muito voltado pro meu, pro eu bigo. Então, 2026 vai pedir uma energia bem diferente. Se você tiver nessa energia individualista, vai sofrer as consequências, porque isso vai impactar a todas nós aqui, enquanto humanidade. Mas quem vai contra essa energia vai sofrer um pouquinho mais, infelizmente, tá? Vamos trabalhar aqui agora, eu quero falar um pouquinho da astrologia, como é que a astrologia vai nos influenciar em 2026. E eu vou reforçar o seguinte, que a astrologia coletiva não é horóscopo pessoal, tá? A astrologia coletiva, ela analisa como as energias planetárias vão afetar a humanidade. Todos os signos, tá? Todas as pessoas. Então aqui não tem nada individual. O clima é
para o ano, é energético para todas as pessoas. Então, se você nasceu em qualquer signo do zodíaco, essas energias vão te afetar, porque elas moldam o contexto na vida de todas nós que estamos aqui encarnadas. Então, 2026 começa oficialmente no dia 1º de janeiro, no calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos. Mas, astrologicamente, o ano começa de verdade no dia 20 de março, que é quando o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Daí sim existe o Ano Novo Astrológico. Isso significa que durante esses quase 3 meses, todas nós aqui estaremos vivendo o transbordo das energias, ou seja, de janeiro até dia 20 de março, que é quando inicia o Ano Novo Astrológico, existe um período de preparação, de ajuste, de transição, que é quando a energia do Ano Novo está se formando, mas ela ainda não chegou com toda a sua força. Porque quando março chegar, lá no dia 20, 5 planetas estarão em Áries. E aí sim, a energia de 2026 vai se manifestar completamente e vai empurrar todas as pessoas para ação. Por quê? Porque no dia 20 de março, o Ano Novo Astrológico, ele começa às 11h45 do horário de Brasília. O Sol vai entrar em Áries e esse momento é que marca, como eu disse, o Ano Novo Astrológico. E daí, neste momento, além do Sol estar em Áries, outros 4 planetas estarão em Áries. Nós teremos a Lua em Áries, Vênus em Áries, Saturno em Áries e Netuno em Áries. 5 planetas ao mesmo tempo, no mesmo signo. Todos eles posicionados na casa 10 do mapa mundial. O que isso significa, né? Primeiro que quando vários planetas se concentram no único signo, as características daquele signo, elas ficam amplificadas. Daí você imagine que isso está amplificado por 5. Então a humanidade inteira passa a respirar aquela energia de forma mais intensa. E o que é esse Áries amplificado? Ele vai carregar a energia do quê? Do início, da ação, da coragem, da independência, da urgência, da impaciência. Só que os outros 5 planetas também têm essas características muito, muito afetadas. Por quê? Porque vai ter essa exposição extrema nesse signo. O que a gente precisa pensar aqui, né? Qual é o lado luz? Peraí que deu outro probleminha aqui para mim no Google Meet. Gente, estamos com Mercúrio retrógrado, estamos falando de astrologia e estamos com Mercúrio retrógrado. Então, é claro que as coisas vão ficar mais exacerbadas, não tem como, tá? Então, como é que vai funcionar essa energia planetária? O Sol em Áries, ele vai trazer o quê? Vamos falar de lado luz. Primeiro o Sol, né? O Sol, o que ele significa? Ele significa a nossa essência, ele significa o nosso brilho, a nossa luz, é aquilo que nós somos puramente. Então você imagine que na humanidade o Sol vai estará refletindo essa energia coletiva, brilhando em Áries, trazendo o quê? Qual a energia? A energia da coragem, da liderança, falando muito do eu, dessa afirmação autêntica. Mas lembra que eu disse que isso pode trazer um egocentrismo, uma arrogância das pessoas quererem ficar muito individualistas e ignorando o coletivo? Existe uma energia excessiva voltada para o eu, porque Áries é o primeiro signo do zodíaco, ele está muito voltado para o eu, para aquilo que Oi, Ivone, seja bem-vinda. Então, Áries está muito voltado para aquilo que é individual. E daí, é claro que quando essa energia fica voltada para o coletivo, vai ter um cabo de guerra. Por quê? Porque a gente está falando da humanidade coletivamente, só que o Sol em Áries vai estar falando muito do individual. Então, se as pessoas não tomarem cuidado, aqui vai existir uma dissonância, uma briga, um cabo de guerra mesmo. Já a Lua, que também estará em Áries, o que vai acontecer? A Lua, ela rege as emoções, ela rege todo o equilíbrio emocional. A Lua em Áries deixa as pessoas mais afloradas, as emoções ficam mais intensas, elas ficam mais diretas, mais honestas, elas têm a capacidade de expressar o que elas estão sentindo
com mais entusiasmo. E se esse entusiasmo for para o lado negativo, elas vão expressar raiva, vão expressar coisas que não são tão saudáveis. Ou seja, as emoções coletivas elas podem ficar mais impulsivas, mais imediatistas, menos paciência, elas ficam mais explosivas, mais emocionalmente desequilibradas, mais agressivas, inclusive. Então, aqui não vai ter muita tolerância. Perceba que isso vai impactar as relações de uma forma geral. Porque se está todo mundo querendo, deveriam, na realidade, olhar para aquilo que é coletivo, mas estão olhando para o individual, e daí se eu estou aqui querendo que o outro me veja e o outro não me vê, é claro que isso vai gerar atrito. Então, tem que tomar cuidado com isso. Uma vez que a gente tem essa consciência, precisa trabalhar internamente com essas emoções. Já Vênus, que também estará em Áries, Vênus é o planeta que rege os relacionamentos e rege o dinheiro. E daí, no lado luz, os valores mudam. Existe mais valorização do quê? Da independência. As pessoas elas vão exigir serem vistas. As relações elas ficam mais autênticas, não tem tantas máscaras, existe mais coragem para mostrar quem você realmente é. Porém, de novo, no lado sombra, esses relacionamentos eles podem ser baseados em competição, podem ser onde a pessoa exija uma valorização muito rápida das coisas que são mais intensas, são mais carnais, onde fique mais, as emoções elas fiquem mais à flor da pele, e daí isso pode trazer um lado mais destrutivo para a humanidade em termos de relacionamentos e inclusive com relação ao dinheiro. Por quê? Porque eu vou querer o benefício próprio. Então isso pode causar um desequilíbrio muito grande entre as nações. Lembra, nós estamos falando de energias coletivas. Daí Saturno também estará em Áries. Saturno ele é o planeta da responsabilidade. Ele é o pai do zodíaco, né? A Lua é a mãe, Saturno é o pai. Então você imagine que pai e mãe estarão no signo de Áries. Saturno vai trazer o quê? Uma cobrança. Ele vai exigir que as pessoas se comprometam a realizar aquilo que foi, aquilo que elas disseram que fariam. Então a disciplina vai estar muito atuante. Só que essa disciplina, essa estrutura, ela serve para você fazer exatamente aquilo que foi planejado, com iniciativa, com maturidade, de sustentar aquilo que você quis iniciar. O lado sombra você começa coisas sem planejar. Ou seja, você vai queimando etapas porque você tem urgência em realizar. Você vai criar estruturas que são frágeis, que podem desmoronar muito rápido. E daí, isso pode trazer, inclusive, uma rigidez autoritária disfarçada de liderança. Por quê? Porque as pessoas vão querer que as coisas sejam do jeito delas. Daí, de novo, imagine o impacto disso para a humanidade. E nós teremos ainda Netuno em Áries. E Netuno, ele é o planeta dos ideais, é o planeta dos sonhos, daquilo que a gente gostaria de realizar. E em Áries, traz muito essa necessidade de que os sonhos coletivos sejam feitos. Só que lembra que o ariano é individualista. Então, as pessoas vão querer realizar os seus próprios sonhos. E daí você precisa fazer a seguinte pergunta: será que os meus sonhos estão de acordo com aquilo que eu vim realizar em prol da humanidade? Porque você precisa imaginar que o seu futuro, que você está aqui para contribuir com o mundo, senão você não estaria encarnada nesse planeta. De alguma forma você precisa contribuir com alguma coisa. E se você não faz esse movimento de contribuição, você fica pensando só naquilo que você quer realizar para você, sem oferecer nada para o coletivo, vai dar ruim, com certeza vai dar ruim. E daí isso traz o quê? O lado sombra, que é a ilusão do heroísmo, é acreditar que você sozinha resolve tudo. Daí você vai seguir líderes que são carismáticos, sem questionar se aquilo que eles estão oferecendo é verdadeiro. Então tem uma tendência muito grande das pessoas ficarem iludidas, porque Netuno traz um pouco dessa ilusão, né? Porque às vezes quando você sonha demais, você pode cair nesse movimento da ilusão, daquilo que não é tão real, as fake news. Então, 2026 tende a ter muita fake news, as pessoas ficarem envolvidas por coisas que não são verdadeiras. E daí a casa 10, que eu mencionei lá no início, né, é a casa onde tudo isso vai se manifestar. E o que é a casa 10 dentro da astrologia? Representa a carreira, o reconhecimento público, a posição social, a autoridade, a liderança, é a realização profissional.
Então, percebam que todos esses planetas estarão em Áries e eles vão se manifestar principalmente dentro dessa área. Se a gente pensar em termos de lado luz, a humanidade vai exigir mais reconhecimento profissional, existe a possibilidade das pessoas assumirem posição de liderança com um propósito, que é o que eu falei agora há pouco. Você tem um propósito e você vai colocar o seu propósito no mundo. E isso vai fazer com que você seja vista e valorizada. Por quê? Porque você está fazendo algo valioso. Só que o lado sombra vem numa ambição desmedida. As pessoas vão pisar nos outros, querer reconhecimento sem ter competência para isso. Elas vão assumir posição de liderança sem ter preparo. Ou seja, a reputação pode ser destruída. E elas podem usar a autoridade para oprimir. Ou seja, você vai fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu mando. Levando em consideração apenas o status e ignorando o propósito. Eu queria saber o que vocês estão achando disso que eu falei até agora, antes de dar continuidade, porque eu ainda tenho mais algumas informações a passar a respeito da astrologia, antes da gente passar para o próximo tópico. Como eu disse, infelizmente, vocês aí do YouTube, minhas queridas, eu não vou conseguir dar uma atenção hoje, porque estou fazendo a transmissão, né, por outro streaming. A Ivone está quietinha aqui também, não está falando nada. Vamos lá, eu vou falar agora de Saturno e Netuno. Porque essa dupla de planetas, ela vai definir o ano de 2026. O aspecto mais importante de 2026 não é só essa concentração dos planetas em Áries, mas principalmente essa conjunção de Saturno e Netuno. E ela vai acontecer especificamente no dia 20 de fevereiro. E eles vão se encontrar a 0 grau de Áries. Daí eu quero lembrar você, Saturno representa a estrutura, o limite, a disciplina, aquilo que é sólido e é concreto. Netuno representa o sonho, a ilusão, aquilo que é fluido, é a imaginação, é o abstrato, é a criatividade, são os ideais. E quando eles se encontram, estruturas podem se dissolver para que novas coisas possam vir. Ou seja, nós temos, em termos planetários de humanidade, a possibilidade de grandes acontecimentos envolvendo estruturas, as nações, envolvendo a questão financeira, envolvendo aquilo que está sólido, mas não está tão sólido assim. Em 1989, esses dois planetas se encontraram. E eles não estavam em Áries, tá? Eles estavam em Capricórnio. Mas olha o que aconteceu naquela época. Nós tivemos a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e a reestruturação política mundial. Então, historicamente, conjunções entre Saturno e Netuno marcam grandes mudanças na sociedade. E essa conjunção de Saturno e Netuno em Áries, ela não acontece há 6.000 anos. Só isso que eu tenho a dizer para vocês. 6.000 anos, tá? Então, imagine o que vem por aí. A Ivone está dizendo que ela quer se preparar para essas novas oportunidades da humanidade. Então, acho que a melhor maneira é fazer essa pergunta, sabe, Ivone? De que maneira você está cumprindo com o seu propósito de vida, servindo a humanidade? Porque é isso que a gente veio fazer aqui, principalmente nessa época da nova era de Aquário. Então, de que maneira o meu propósito pode servir a humanidade de alguma maneira e eu estou fazendo algo em prol do bem coletivo? Essa é a deixa, é o segredinho para 2026, tá? Vamos falar do lado luz dessa conjunção de Saturno com Netuno. Coisas que pareciam sólidas, mas estavam apodrecidas, elas vão desmoronar. Ou seja, coisas impossíveis acontecem. É uma reestruturação, é uma ruptura, é uma libertação necessária. Ou seja, sistemas opressores, tudo aquilo que não serve mais. Quando eu falo de sistemas, eu estou falando aqui de questões políticas, de questões religiosas, de questões profissionais. Em todos os níveis a gente vai levar isso, para todos os níveis. Tudo aquilo que não servir mais vai ruir, gente. 2026 é um ano de impacto, tá? O lado sombra disso é um colapso das instituições que não vão se renovar, ou seja, instituições sociais de manipulação, principalmente as instituições que manipulam através do medo, de autoridade e que elas vêm disfarçadas de solução, elas vão cair, elas vão ruir.
Então vai ser um momento de anarquia, com toda certeza, tá? E daí, o que a humanidade vai sentir em 2026? Em termos coletivos, uma urgência de fazer projetos que estejam alinhados com o propósito. Então, quem ainda não está fazendo aquilo que veio fazer, que se comprometeu antes de encarnar aqui, vai sentir esse desejo latente para mudar de carreira, para construir o seu próprio negócio, para fazer algo que vá oferecer coisas importantes para a humanidade. É a capacidade em termos humanitários, né, de não tolerar mais aquilo que vem sendo tolerado. O lado sombra disso são as decisões impulsivas que vão destruir aquilo que estava funcionando. Ou seja, as pessoas elas não vão ter paciência, elas vão estar muito imbuídas no lado sombra, né? De fazer com que as coisas sirvam simplesmente a seu favor. E daí, quando elas não conseguirem, elas vão entrar em pânico. E daí elas vão querer fazer com que as outras pessoas sintam medo, se sintam instáveis, inseguras, inquietas. E isso vai causar muitos problemas para a humanidade. Netuno, eu já falei de Saturno, agora eu vou falar de Netuno. Netuno, ele é um planeta nebuloso. Então, o que a humanidade vai sentir com essa configuração? De novo, uma urgência para agir. Eles vão querer olhar e ir atrás daqueles ideais. Mas o Saturno, ele pode trazer o medo, porque Saturno também no lado sombra traz medo. E daí, de novo, cuidado para não entrar no medo coletivo. Cuidado para não ficar paralisada, cuidado com a impulsividade, cuidado com o pânico, cuidado para não ser levada pela manada da humanidade. Porque aqui a gente precisa agir em prol do coletivo, mas é necessário ter discernimento, né? Porque você tem que fazer a sua parte. E nós podemos dizer que, astrologicamente, abril é o mês mais intenso do ano. Por quê? Porque em abril, Marte vai entrar em Áries e ele vai encontrar Saturno e Netuno nesse movimento. E daí Marte é o planeta da ação, da guerra, da força bruta. E quando Marte chega em Áries, ele vai encontrar Saturno e Netuno, ou seja, a pressão vai aumentar profundamente. Então, abril pode trazer um movimento de decisões mais drásticas, porém necessárias. São mudanças súbitas que precisavam acontecer. Então, podem acontecer, podem vir aqueles colapsos que eu falei. Porém, de novo, né? A gente também tem que olhar para o lado sombra. Conflitos que podem se escalar de uma forma muito rápida, violência, guerra. E a guerra aqui, às vezes, não é a guerra em si, né? Mas é a guerra... como, por exemplo, o nosso amigo loirinho lá dos Estados Unidos fez recentemente com o Brasil, com vários países, né? Entrou num cabo de guerra, às vezes pode acontecer isso. Então, essas decisões precipitadas, elas podem gerar um colapso em massa. E, de novo, através do medo. E eu preciso trazer aqui uma comparação para vocês. Lá em março de 2020, nós tivemos uma conjunção planetária muito intensa. Nós também tivemos muitos planetas lá em março de 2020. Marte, em março de 2020, encontrou Júpiter e Saturno e Plutão. E foi quando aquele evento que nós tivemos que ficar trancadas em casa, né? Nem vou nomear aqui, porque senão o YouTube derruba a live. Aquele evento se espalhou pelo mundo e os governos precisaram fechar as fronteiras em questão de semanas. E perceba que agora, em abril de 2026, nós teremos uma conjunção semelhante. Nós não teremos Júpiter, nós teremos Saturno ali. E daí nós teremos um potencial para mudanças rápidas, intensas. Eu não estou aqui falando de doenças como foi em 2020, tá? Eu estou dizendo que nós podemos viver acontecimentos que vão impactar a humanidade de forma muito significativa. Portanto, de novo, eu reforço, não entrem no clima de pessimismo, no clima do medo, no clima da ansiedade coletiva. É fundamental que nós façamos a nossa parte, que nós estejamos equilibradas para não entrar nessa energia do coletivo e gerar esse pânico geral, esse pânico generalizado, tá certo? Isso é bem importante, viu? Porque isso pode gerar uma paranoia.
E agora eu quero falar um pouquinho a respeito dos eclipses de 2026. Por quê? 2026, todos os anos nós temos eclipses, né? E qual é a diferença do eclipse para uma lua normal? Todos os meses nós temos a lua cheia, a lua nova, crescente, a minguante, enfim. Só que o eclipse, ele fica potencializado, porque toda a energia, ela fica voltada para aquele acontecimento. E o eclipse, ele impacta a humanidade num período que pode antecipar 2 ou 3 semanas antes do eclipse, as pessoas já podem ficar sentindo a energia do que vem, mas essa energia ela pode ficar ainda afetando a humanidade. Deixa eu só desligar aqui, que tem gente ligando inconvenientemente nesta hora. Peraí. Então, a energia do eclipse ela pode nos impactar de forma coletiva até 1 ano depois do eclipse acontecer. E o que são os eclipses, né? São momentos de mudança intensa. E eles acontecem de 2 a 4 vezes por ano. E nós teremos 4 eclipses, né? E quando eles acontecerem, o que eles podem trazer em termos de humanidade? Isso vai afetar relacionamentos, vai afetar a forma das pessoas lidarem com os fatos daquele instante. As pessoas ficam mais impulsionadas a tomar decisões, a agir, a fazer as coisas acontecerem. Então, é preciso entender a energia desses eclipses para 2026. E o primeiro eclipse que vai acontecer é um eclipse solar. E ele acontece no dia 17 de fevereiro. Por volta das 9h13 da manhã, horário aqui de Brasília. E esse eclipse, ele é um eclipse que vai acontecer totalmente, ou seja, chamado inclusive de eclipse anel de fogo. E onde ele vai ser visível? Na Antártida. Ele vai pegar justamente o polo sul do planeta. Ele vai ser parcialmente visível na Argentina, no Chile, na África, no Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, mas ele não será visível aqui no Brasil. Então esse eclipse, ele acontece, nada é coincidência, viu gente? Não existe coincidência, existe sincronicidade no universo. Esse eclipse, ele acontece 3 dias antes da conjunção de Saturno com Netuno em Áries, tá? Que eu expliquei antes. Então, e esse eclipse traz o quê? Mudanças positivas ligadas à liberdade, à responsabilidade, à tecnologia, a melhora de vida das pessoas, a renovação, as amizades verdadeiras, uma conexão mais autêntica. É uma visão mais clara do futuro, principalmente do futuro coletivo. Porém, o lado sombra desse eclipse é uma divisão extrema entre as pessoas, onde a tecnologia ela pode ser usada para controlar ao invés de liberar, onde as amizades elas podem terminarem repentinamente. E daqui amizades a gente vai entender em termos de planetas, pode criar um problema entre nações. As pessoas pode ter uma polarização muito grande entre aquilo que é individual e o que é coletivo. Então, o que pode acontecer no mundo de uma forma geral? Mudanças políticas significativas, movimentos sociais intensos ligados principalmente à liberdade, aos direitos coletivos, à renovação das lideranças, tá? O segundo eclipse que vai acontecer, eu nem dei uma pausa aqui, né, para saber se vocês têm alguma pergunta. Vou ver o pessoal do YouTube. Oi, querida irmã. Vamos aqui. Nenhuma perguntinha. Vou falar do segundo eclipse, tá? O segundo eclipse que vai acontecer, ele vai acontecer no dia 3 de março. Por quê? Porque tem uma diferença aí de 15 dias entre um eclipse e outro. Ele vai acontecer por volta das 8h34 do horário de Brasília. Ele é um eclipse lunar total e é conhecido como aquela lua de sangue. O eclipse ele vai ser totalmente visível na América do Sul inteira, inclusive todo o Brasil vai poder ver, na América do Norte, no leste da Europa, na Ásia, na Austrália e nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico, além do Ártico e da Antártida. Esse é o único eclipse de 2026 totalmente visível no Brasil, tá? E esse eclipse ele acontece 11 dias depois da conjunção de Saturno com Netuno e 17 dias antes do ano novo astrológico, onde 5 planetas estarão em Áries. Então, de novo, não existe coincidência. Esse eclipse ele está posicionado entre os 2 eventos astrológicos mais gigantes para 2026.
ele é o eclipse que vai encerrar essa... que vai acontecer antes do Ano Novo Astrológico e lá perto de abril, que vai ser o mês mais crítico para o Brasil. O que esse eclipse traz? Uma liberação da ideia de que você precisa ser perfeita, que as pessoas precisam ser perfeitas, vai trazer uma necessidade de que se faça mais, de que se descanse, vai estar muito ligado ao cuidado, ao autocuidado, saúde mental, compaixão, é muito voltado para aquilo que você precisa realizar para você. O lado sombra desse eclipse é a crítica interna destrutiva, ou seja, é o trabalho onde as pessoas vão querer usar das outras, né? Fazer com que as outras sirvam muito a elas. A rotina vai sufocar. Por quê? Porque vem uma cobrança muito grande, uma necessidade muito grande de controlar tudo e todos. E o que precisa ser liberado nesse eclipse? A crença da perfeição. O vício de resolver os problemas, a necessidade de controlar tudo. Enquanto a gente está falando de humanidade, de novo, o que isso pode afetar? Pode trazer à tona problemas de saúde pública, mudanças nas leis trabalhistas, uma reorganização dos serviços públicos, uma crise ou uma reforma na administração pública, questões de saúde coletiva vindo à tona. Então, de novo, aqui para o Brasil especificamente, entre março e abril de 2026, são meses críticos, tá? Porque vai impactar profundamente essas questões ligadas à saúde, trabalho, organização social. Então, precisa olhar com mais cautela para tudo isso nesse período especificamente. O outro eclipse solar que nós teremos, né, o eclipse solar número 3, ele vai acontecer em agosto de 2026, por volta das 14 horas e 47 minutos, aqui do horário de Brasília. Ele é um eclipse solar total e ele vai ser visto lá na Tailândia. E pode ser visto também na Groenlândia, na Islândia, norte da Espanha, uma pequena parte de Portugal e o norte da Rússia. Esse eclipse é parcial para quase toda a Europa, para o norte da Ásia, para o norte e oeste da África e grande parte da América do Norte. E lá, na pontinha do Brasil, talvez seja um pouquinho visível. Só que é uma visibilidade limitada. E o que vai acontecer? Esse é o primeiro eclipse solar total visível lá na Europa, desde 1999. É o primeiro visível na Espanha desde 1905 e ele marca o início de um novo ciclo de eclipses. Por quê? Porque ele vai trazer uma necessidade de recomeços. Uma necessidade de usar a criatividade e a liderança com propósito. Eu estou repetindo isso aqui de novo, porque é uma coisa que marca muito para essa nova era, a questão da coletividade, da humanidade, de fazer algo em prol do outro. É necessário a gente sair do eu-bigo e ir para o coletivo, tá? E esse eclipse, ele pode, no lado sombra, trazer essa coisa excessiva da autoridade que oprime os outros, pisa nos outros porque quer que as coisas sejam do jeito deles. Então, cuidado para não atropelar, né, os outros para afirmar aquilo que você deseja. Esse eclipse ele convida as pessoas a fazerem as coisas em prol da humanidade, da coletividade. O que pode acontecer no mundo, principalmente na Europa, Espanha, Portugal, Islândia? Mudanças profundas em lideranças políticas, reestruturação de uma identidade coletiva, um novo posicionamento no cenário mundial, questões de soberania e de autonomia. É uma inovação, porque aquilo que vem acontecendo precisa ser mudado. É o velho mundo que precisa de uma renovação. Talvez tenhamos muitas mudanças significativas nas lideranças europeias, sabe? Troca de presidente, primeiro-ministro, rei, tudo que está ligado a essa questão de autoridade pode afetar profundamente essa região. O quarto eclipse que nós teremos vai ser 28 de agosto. Lembra que eu disse, né? 15 dias depois de um eclipse solar, nós temos um lunar. E esse aqui vai ser um eclipse lunar parcial. E ele vai acontecer, vai ser visível para a Europa, a Ásia, a África, oeste da América do Norte, leste da América do Sul e para todo o Brasil, além de afetar os oceanos. Ele vai ser visível no Brasil, mas lá aqui mais para a região sudeste e nordeste, tá?
E de novo, esse eclipse especificamente, o que ele vai trazer aqui? Uma necessidade de nós dissolvermos a ilusão. Nós precisamos olhar para as questões espirituais, curar feridas antigas, trabalhar o perdão, trabalhar a libertação. As pessoas precisam sair desse papel de vítimas e de coitadas e precisam manifestar a compaixão verdadeira. Ou seja, de forma coletiva, é necessário trabalhar enfrentar o medo, sabe? Precisa sonhar de forma coletiva, sair da ilusão, enxergar realmente o que está acontecendo. Aqui a gente pode ter temas assim, compaixão e discernimento, espiritualidade versus a praticidade do dia a dia, os velhos padrões com os novos ciclos. Então vão vir muitas questões ligadas a esses temas espirituais, religiosos, assuntos que vão trazer uma necessidade de cura coletiva para a humanidade, nesse termo mais espiritual mesmo. E daí, não vou trazer aqui o tema religioso, né? Eu vou trabalhar mais na espiritualidade, mas podem ter muitas demandas religiosas, muitas explosões religiosas acontecendo, então coisas ruindo nesse período. É um momento de bastante impacto, tá? Tudo bem aí para vocês até agora? Fabrício, que saudade de você. Quero te ver em breve. Vamos falar agora da energia do tarô para 2026. E eu quero lembrar o seguinte, o tarô, ele não é só uma ferramenta de leitura individual, tá? Ele também mapeia as energias coletivas específicas de cada ano. Por quê? Porque a gente faz uma associação da numerologia com as cartas do tarô. Então, de novo, lembra que eu fiz a continha lá, né? 2026, a gente faz a soma de 2026, que vai dar um 10. E daí nós temos duas cartinhas para o ano de 2026. Nós temos a Roda da Fortuna, né? Vou mostrar aqui para vocês também. Nós temos a Roda da Fortuna para 2026, como sendo a carta que rege, né, o ano. E nós temos a energia do mago. Por quê? Porque 2026 soma um 10, que é a roda da fortuna, mas também soma o 1. 1 mais 0 dá 1. Então, essa energia aqui, essas duas energias, na realidade, serão bem importantes. E o que essas energias trazem em termos de coletividade? A roda da fortuna, ela trabalha muito a questão de que a roda vive girando, gente. A vida, ela não para porque as pessoas estão sofrendo, ela não para porque as coisas estão acontecendo. Então, a roda da fortuna, ela traz a mudança de direção. Você vai, a vida vai te levar para as oportunidades, para aquilo que você precisa. Só que se você não se abre para o novo, eventos inesperados vão acontecer. E daí você perde o time das coisas, perde o momento certo, e você não consegue controlar as coisas. E a roda da fortuna, a roda gira, né, o tempo inteiro. Então, nós teremos muitos momentos de altos e baixos. Por quê? Porque tem momentos em que as coisas vão parecer muito boas, tem momentos em que as coisas vão parecer muito ruins. E a gente não pode entrar de novo, né, naquela coisa de você se sentir como vítima, de você ficar no medo, no pessimismo, nas coisas coletivas. Não vai ser bom esse tipo de movimento. Então, o que você precisa aprender aqui com essa energia da roda da fortuna? Para nós, enquanto humanidade, mantermos o equilíbrio. Né? A humanidade vai experienciar muitas mudanças em 2026. A economia que parecia estável vai entrar em crise. Os líderes que pareciam inabaláveis vão cair. Os movimentos sociais que pareciam impossíveis de explodir vão explodir. Os países que estavam em crise podem se recuperar de forma inesperada, porque a roda vai girar para todo mundo. E quem ficar no equilíbrio vai prosperar, vai resistir, vai aprender a lidar com aquilo que a roda da fortuna vai trazer. Tá? Então, enquanto humanidade, nós precisamos manter este equilíbrio, esse discernimento e aproveitar as coisas que vão acontecendo. Quando estiver lá em cima, a gente surfa a onda, quando estiver lá embaixo, a gente mantém o equilíbrio ainda mais para não afundar junto com todo mundo. Já o mago, ele vai trazer uma energia de consciência, né? Porque o mago, ele é aquele que faz magia, aquele que manifesta aquilo que ele gostaria, porque ele faz as coisas acontecerem. É a energia do número 1, né? É a energia do poder que nós temos.
E o mago, ele vai lembrar o quê? Que nós não controlamos absolutamente nada enquanto humanidade. Mas imagine uma série de pessoas com uma energia de poder de ação positiva é capaz de mover montanhas. Agora, se as pessoas usarem essa capacidade de criação pro negativo, as coisas ruins também vão acontecer. Então, a humanidade vai precisar o quê em 2026? Agir rápido. Não dá para esperar o momento perfeito. Quem souber se comunicar vai se adaptar rapidamente. Quem souber usar os recursos disponíveis vai usar a magia e vai sair primeiro. Então imagine de novo, né, em termos de coletividade, aqueles países, aquelas pessoas que estão vendo as coisas acontecerem, estão à frente, elas vão fazer o negócio acontecer. Só que isso, pelo lado sombra, vai trazer uma manipulação em massa. Através do quê? Da comunicação. De novo, cuidado com as palavras para vocês não serem enganados, né? Não tomarem decisões precipitadas por esse excesso de estímulos. E isso pode, de alguma maneira, afetar todas as pessoas. Então, lembrem-se que o mago e a roda da fortuna juntos, eles vão trazer um potencial muito grande para nós construirmos as coisas de forma muito boa. Mas se usarmos isso para o lado ruim, vai dar problema. Vai ser doloroso demais. Então, eu espero que vocês possam se prevenir, né, com relação a essas questões, para não permitir que essas coisas ruins aconteçam. Então, manter o equilíbrio, manter o centramento e entender que vai ter momento bom, vai ter momento ruim. Mas se você ficar aqui, no equilíbrio, você não se deixa contaminar pelos acontecimentos ao seu redor. Você vai precisar equilibrar essas energias, porque a roda vai girar e as coisas vão acontecer e a gente não consegue parar essa roda que gira, tá certo? E agora eu quero falar sobre um outro movimento dentro das energias para 2026. Eu vou trazer aqui, a árvore da vida, né? Vou mostrar aqui no Instagram primeiro a árvore da vida e aqui para o YouTube a árvore da vida. A árvore da vida, ela é um diagrama central da Cabala, né? Ela é composta, por 10 esferas chamadas sefirotes. Cada uma dessas esferas, elas representam um aspecto diferente da consciência divina e da consciência, da experiência humana, tá? A árvore, ela funciona em 2 sentidos, de cima para baixo, ou seja, mostrando como a energia divina, que aqui em cima é o divino, aqui embaixo é o terreno, como a energia divina desce e se materializa no mundo, e também mostra como o ser humano pode evoluir espiritualmente, subindo degrau por degrau. Então, quando nós calculamos, né, as energias de 2026 pela numerologia, nós também teremos 2 sefirotes, né, em evidência em 2026. Primeira sefirote em evidência, na realidade vai ser aqui embaixo, que é Malkuth, que representa as coisas terrenas, que é a base da árvore da vida. Ela significa o mundo físico, a matéria, o corpo, a realidade, a manifestação, né, de toda a energia que desceu. E então é um ano onde essas questões físicas, o planejar, o sonhar, o visualizar, o construir, o materializar, vai estar muito forte. Malkuth vai pedir essa ação para que você faça as coisas que precisam ser feitas de forma física com bastante responsabilidade. E a outra sefirote que vai estar em evidência é Keter, que é a sefirote mais divina que tem. E essa sefirote, ela fala muito sobre essa conexão com a espiritualidade, tá? Eu vou trazer aqui a espiritualidade. Então, ela significa, ela representa a origem de tudo, a centelha divina, a pura essência da forma, né? Conhecida como o olho de Deus, ou o nome que você queira dar. E daí isso aqui, a Keter, ela pede o quê? Uma conexão de você com você mesmo. Você precisa ser a sua verdadeira essência. Você precisa voltar para a sua origem, para a sua consciência divina. Então, se nós pensarmos nessas duas sefirotes, né, o que vai trazer? De novo, a necessidade do equilíbrio. Eu preciso manifestar aqui na Terra a minha centelha divina. Eu preciso conectar a minha espiritualidade com o físico, para que eu possa manifestar o meu propósito de vida. E quando eu manifesto o meu propósito de vida, as coisas vão fluir.
Então, aqui, essas duas sefirotes juntas para 2026, elas pedem o quê? Que o divino está no material, e o material reflete o divino, que não existe separação entre o espírito e a matéria. O que existe é um caminho de descida e de subida nessa mesma escada. Então, o que vai exigir da gente em 2026? Essa conexão entre a essência e a ação. Não dá mais para as pessoas viverem as vidas, de uma forma geral, né, que reflitam somente o que elas desejam, mas sim o que elas são. A gente precisa cumprir o propósito que nós viemos cumprir aqui, de forma intensa, de forma ativa. E ao mesmo tempo, não dá só para agir cumprindo as obrigações do mundo. Por quê? Porque a gente precisa colocar, né, o nosso amor, nossa essência verdadeira a serviço do outro. Então, mais uma vez, eu reforço que 2026 pede muito para que a gente sirva o nosso propósito em prol da humanidade. Os movimentos coletivos e sociais, eles vão exigir resultados concretos. Nós seremos cobrados por isso, todos nós encarnados aqui. Então, a grande pergunta que eu trago é assim, será que a humanidade ela está manifestando no mundo aquilo que é essencial? Ou a gente está vivendo uma mentira gigante entre o que você afirma ser e o que você realmente é? Porque as redes sociais mostram muito isso, né? As pessoas elas usam uma máscara e mostram um mundo perfeito, mas o que elas são por trás nos bastidores? 2026 vem derrubar essa ilusão. As coisas vão aparecer. Então, cuidado para não caírem em fake news, em propagandas enganosas, indo só para esse lado lindo e maravilhoso, porque agora é hora de enxergar a realidade. Então, se a gente pensar nisso tudo que eu acabei de dizer, vou trazer um resumo rapidinho aqui. Nós vimos um panorama completo das energias para 2026. Então, a numerologia mostrou que é um ano de quê? De recomeço, onde toda a experiência acumulada ao longo desses últimos 9 anos vai nos trazer uma energia para criarmos algo novo. A astrologia nos trouxe 5 planetas em Áries, nos empurrando para a ação, com uma conjunção histórica entre Saturno e Netuno, dissolvendo todas as estruturas antigas, porque o novo precisa nascer. Os eclipses, eles trazem mudanças intensas, especialmente entre março e agosto, com impacto direto aqui no Brasil. O tarô traz a roda da fortuna girando sem parar e o mago lembrando que a gente tem poder sobre as nossas ações, principalmente quando nós fazemos isso de forma coletiva. E a Cabala cobra um alinhamento entre a essência e a manifestação concreta, entre quem você é e o que você faz no mundo. Então, todas essas energias são energias que vão atingir todas as pessoas, todo mundo vai sentir, quer você tenha consciência disso ou não, quer você acredite nisso ou não, o clima energético coletivo vai afetar a humanidade inteira. Mas o que você precisa entender? Que essas energias aqui, coletivas, elas vão impactar todas as pessoas sim. Mas cada uma de nós aqui encarnadas nessa Terra, vai vivenciar uma energia pessoal completamente diferente. Por quê? Porque além dessas energias coletivas, você vai ter as suas próprias energias pessoais. Porque dentro da numerologia, nós temos o ano pessoal, ou seja, é o ano que é seu ano. E ele vai ser diferente do coletivo, ou não. E daí você vai vivenciar coisas através aqui, ó, da árvore da vida, que vão determinar como é que você vai dançar nesse cenário. Por isso que eu criei a Black Holística, né? Tendências 2026, que é esse atendimento completamente personalizado, que mapeia as suas energias pessoais e os seus assuntos, os assuntos que serão mais impactados na sua vida. Quais as oportunidades vão surgir para você, independente disso tudo que vai acontecer coletivamente? Quais os desafios que você vai ter que viver? Quais os problemas que você vai ter que enfrentar? Quais as oportunidades que vão aparecer para você? E daí, eu vou te contar exatamente agora como é que vai funcionar esse atendimento, né? Para que você possa entrar em 2026 sabendo de tudo. Eu utilizo a árvore da vida para fazer esse mapeamento. Então, nós vamos pegar a sua data de nascimento para entender qual é o seu ano pessoal aqui em 2026 e nós vamos mapear o seu ano pessoal, ó, em cima da árvore da vida. Porque não sei se vocês conseguem enxergar, né, porque é pequenininho, mas cada sefirote aqui que existe, ou sefirá, ela tem algumas alternativas de caminho que ela pode seguir. Então, nós vamos verificar através do pêndulo
qual é o caminho para você chegar aqui em cima, para você sair das questões terrenas e chegar na sua espiritualidade. Então, a cada uma dessas esferas, ela trata de um assunto da vida, porque ela está ligada a um planeta dentro da astrologia. Aqui também nós temos os 22 caminhos do tarô. Então, nós também vamos entender quais são as lâminas do tarô que vão estar mais contundentes para você dentro do seu ano pessoal, independente de tudo isso coletivo que eu falei. Esse atendimento aqui, ele demora de 1h30 a 2 horas, aproximadamente. E ele é totalmente personalizado porque ele é feito através da sua data de nascimento, através da sua energia pessoal, através da sua árvore da vida. Porque daí nós vamos mapear através do pêndulo o que você tem que aprender neste ano de 2026. E qual foi a promoção incrível que eu preparei para Black Holística Tendências 2026? Você vai ter 50% de desconto somente amanhã na compra desse atendimento aqui. E o que você precisa para poder garantir essa promoção? Precisa clicar no link, para quem está aqui no Instagram, clicar no link da bio, fazer a inscrição, entrar no grupo secreto do WhatsApp. E para quem está no YouTube, vai entrar no link que consta na descrição do vídeo. E daí você vai fazer a sua inscrição, vai entrar lá no grupo e amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou liberar o cupom com 50% de desconto. E daí você vai poder agendar comigo esse atendimento para você saber tudo que vai acontecer para você em 2026. E eu quero lembrar que essa promoção ela é válida para amanhã com 50% de desconto e para os próximos dias o valor ele vai aumentando gradativamente. Então, se você quer aproveitar a promoção total, é amanhã. Precisa estar dentro do grupo. Para os próximos dias, vai aumentando um pouquinho até chegar no valor normal a partir do dia 1º de dezembro. E daí, quem não chora não mama, né? Não vai ter desconto de novo, vai pagar o valor integral do atendimento. Valor integral, R$ 397. Amanhã, 50% de desconto. Então, qual foi a minha intenção de trazer essas energias todas de 2026 para vocês aqui hoje? Para que vocês possam se preparar. Porque lembra, lá no começo da live eu falei, quando a gente sabe que vai chover, que vai vir um vendaval, você vai se preparar para receber esse tempo estável. E quando você sabe o que vem para você de forma bem específica, você consegue se preparar. E as coisas não vão pegar você de surpresa. E você vai conseguir lidar melhor com as informações. Então, essa live de hoje já vai te trazer, já te trouxe na realidade muitas informações de como você vai ter que lidar de forma coletiva com essas energias. Só que o Black Holística Tendências 2026 vai te trazer a questão mais personalizada, um direcionamento mais voltado para a sua realidade, porque ele é totalmente personalizado, tá certo? Então eu quero agradecer vocês que estiveram comigo aqui durante mais de 1 hora, né, conversando sobre esse tema tão interessante. E eu tô esperando vocês lá dentro do grupo da Black Holísticas. Façam a inscrição, venham para o grupo do WhatsApp para poder participar dessa promoção incrível que acontecerá amanhã às 9 horas da manhã. Então, aquele beijo no coração. Vejo vocês no grupo. Muito obrigada e até mais.